Provérbios, capítulo de número 22. Palavra de sabedoria, glória a Deus. Livro dos Provérbios, capítulo 22, e nós vamos ler o versículo de número 4. Provérbios, capítulo 22, nós vamos ler o versículo de número 4. Está escrito assim: são palavras de Salomão, foram guiadas e movidas pelo Espírito de Deus, que escreveu as seguintes palavras: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Eu vou repetir: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, eu quero nesta noite conversar com os irmãos um pouquinho. Nós vamos ouvir sobre o texto da palavra, pois o seguinte tema é uma mensagem expositiva e temática de um devocional maravilhoso. E nós vamos ouvir esta noite o Espírito Santo de Deus falar conosco com o tema o galardão da humildade. Queridos irmãos em Cristo Jesus que está aqui esta noite, eu quero primeiro falar com os irmãos sobre o texto, o livro de Provérbios. O livro de Provérbios foi escrito pelo rei Salomão, filho de Davi, um homem que, quando começou a sua carreira como rei, ele escolheu a boa parte, ele tinha tudo para pedir ao Senhor, mas pediu ao Senhor que desse a ele sabedoria. Mas sabemos que sabedoria sem o entendimento, sem o discernimento, não adianta nada. Não adianta ser um sábio somente na teoria, mas não pôr em prática aquilo que aprendeu. Salomão começou muito bem, queridos irmãos. Salomão, ele andou muito bem no início da sua carreira, mas no final da sua jornada como rei, ele errou muito diante do Senhor e diante do povo. É um homem que, talvez você não saiba, usurpou muito, cobrou muitos impostos, uma carga tributária pesada demais. E o povo não pôde carregar este peso. E, de fato, a nação começou a quebrar. Por quê? Nós sabemos que quem vive de pompas, quem come muito bem, quem se veste muito bem, quem vive bem, alguém tem que pagar a conta. E aqui, no caso de Salomão, quem pagou a conta era o povo. Mas Salomão, irmãos, ele, uma pessoa muito inteligente, muito dotada de conhecimento, e ele ainda vivendo essa situação com toda a sua sabedoria, mesmo não fazendo uso em parte do seu ministério ou do seu reinado, ele se casa com várias mulheres, 700 mulheres, 300 concubinas, errou muito. Naquela época o Senhor já tinha decretado que reis não poderia ter mais do que um cavalo, mais que um carro ou dois. Ele teve 1000 carros, muitos cavalos, e, irmãos, se apropriou muito da riqueza sem dividir com os demais e tributou muito com altos impostos o povo, e o povo pagava a conta. Mas de fato era um homem inteligentíssimo e nós não podemos negar isso. E com toda esta sabedoria deixou para nós, irmãos, escrito, que é um dos livros de Salomão, Provérbios. E ele aqui, irmãos, fala sobre o galardão da riqueza, da simplicidade, da humildade de alguém que, irmãos, se lança aos pés do Senhor e entende que tudo que tem é graça do Senhor, tudo que possui é Deus que dá. Nós sabemos que aqui Provérbios, o livro de Provérbios, traz para nós princípios de sabedoria divina para uma vida que agrada a Deus. Irmãos, mas há uma diferença entre humildade genuína e humildade falsa. E eu quero aqui falar a humildade bíblica, que a Bíblia nos exorta. A humildade bíblica não é alguém que se faz de coitado, nem alguém que se veste de humildade para impressionar, mas é alguém que é humilde em sua raiz, é alguém que tudo que possui, se tem ou não tem, ele devota ao Senhor e vê que tudo que está na sua vida é a ação da graça de Deus sobre sua vida.
É alguém que não abre mão dos seus predicados, mas olha para si e diz: se sou desta maneira, é Deus que me fez assim, e a minha vida é regida e guiada pela graça de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Isso é humildade genuína. É alguém que não tem uma falsa humildade, apresenta diante dos demais ser humilde, mas quando de fato ao longo ou longe dos olhos dos demais, é alguém que faz tudo escondido, é alguém que diante os homens desta terra, pessoas superiores, ela se demonstra humilde, se demonstra simples, mas quando está longe das pessoas, ela é outro tipo de pessoa, ela demonstra certa simplicidade, humildade, bondade, caridade, piedoso, mas quando sai da presença dos demais, não é nada daquilo. Ou seja, a humildade genuína, ela nasce do coração do homem transformado, ela nasce do coração da mulher regenerada em Deus. E então, irmãos, e sabemos que temer o Senhor não é terror, mas também uma reverência profunda. E aqui justamente isso é que Salomão está explicando a nós, que o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas. Temer o Senhor não é o impor algo a você. Temer o Senhor não é o dizer a você: olha, Deus é misericordioso, mas é um fogo devorador. E aí você passa a ter medo de Deus. Então precisamos entender primeiro, nós entendemos o que é humildade bíblica. Segundo, o que é temor bíblico diante do Senhor. Temor é uma reverência profunda, respeito santo e reconhecimento da majestade de Deus. É o homem olhando para as grandiosidades de Deus, olhando para o seu poder, sua santidade, a sua majestade, a sua soberania, e render-se ao Senhor, humilhar-se diante do Senhor, saber que Ele está sentado no mais alto trono e nós somos apenas grão de areia diante a santidade do Senhor, diante a grandeza do Senhor, diante as multiforme graça do Senhor. Nós somos irmãos pequenos, somos errantes, miseráveis e pecadores diante ao Deus poderoso e grande e de seu tamanho imensurável. Louvado seja o nome do santo do Senhor. Não é algo que nós temos que temer com um sentimento de medo, mas entender que temer o Senhor é o princípio de sabedoria, é algo que nós dizemos, o Senhor, que nós sabemos que o Senhor é grande o bastante para nós entregarmos a nossa vida a Ele e saber que Ele tem poder para nos ajudar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Saber que Ele é suficiente para nós, e assim como em Salmos 23, o Senhor é o meu pastor, nada mais terei falta, porque eu confio no Senhor, eu tenho uma capacidade de crer no Senhor ao ponto de lançar a minha vida a Ele e saber que Ele tem poder para fazer infinitas vezes mais. Isso é temor ao Senhor. Louvado seja Deus. Cristo, irmãos, é um exemplo maior de humildade. Nós sabemos que Ele, sendo rei, se fez servo, sendo bendito, se fez maldito, sendo filho de Deus, sendo Deus, não usurpou tomar para si a glória do Pai, mas antes esvaziou-se de si mesmo e então tomou para si uma dura morte, padecendo morte cruel, vergonhosa, dolorosa e humilhante morte de cruz. Ou seja, Ele poderia naquele momento pedir a Deus que enviasse anjos, mas Ele veio para morrer, Ele veio para salvar de nossos pecados. Então é este exemplo de humildade. Louvado seja o nome santo do Senhor. O maior humilde que tem para nos mostrar o que é ser humilde, aquele que foi mais humilde, a pessoa de Cristo Jesus, que é o exemplo perfeito para a igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós, infelizmente, vivemos em uma cultura que valoriza a autopromoção. Aquele que aparece, aquele que se sobressai, aquele que vence a qualquer custo, aquele que tem força pessoal, confia em si mesmo, que sabe que ele pode reger as coisas, porque o seu dinheiro pode, a sua posição, o seu cargo na empresa, o seu cargo na igreja, a responsabilidade e o lugar que ele ocupa e o ministério, e ele confia naquilo. Hoje nós vivemos isso e muita gente vê a humildade como fraqueza. Olhando para este cenário do mundo atual,
Quando olhamos para uma pessoa que ela não se sobressai, mas é uma pessoa que às vezes até tem uma responsabilidade na empresa, na igreja, ela tem uma responsabilidade no ministério, mas ela não cobra aquilo, ela toma para si a humildade, ela é daquele jeito, e infelizmente as pessoas veem esta humildade como fraqueza. Teme, irmãos, alguém, ou até mesmo, olha assim e fala, essa pessoa, eu não sei nem por que ocupa esse cargo. É uma pessoa tão simples, é uma pessoa que parece, acho que é coisa do passado. Hoje em dia nós vivemos de uma maneira diferente, vence o maior, vence aquele que grita mais alto, vence aquele que impõe, vence aquele que puxa o tapete do outro. Mas a palavra de Deus, no entanto, mostra de uma perspectiva completamente diferente. Provérbios aqui está dizendo por Salomão, o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honras e vida. Este versículo conecta duas virtudes essenciais, humildade, temor do Senhor, como três recompensas gloriosas, com três recompensas de riqueza, honra, vida. A Bíblia, ela é clara, queridos irmãos, sobre a nossa vida em Cristo. Lá em Gálatas, por Paulo 2:20, diz assim, Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, Paulo disse, olha, eu estou morto. O homem aqui, Paulo, já está mortificado. E se eu estou mortificado, é Cristo que vive em mim. Quando Paulo diz, isso significa que tudo que temos de bom vem do Senhor, tudo vem dele. Quando Paulo diz, Cristo vive em mim, não é agora, irmãos, para dizer assim, pronto, agora não preciso fazer mais nada, eu vou ser protegido da morte, eu vou ser protegido da vida, eu vou ser protegido da enfermidade, agora todas as portas se abrirão, Ele resolverá todos os meus problemas. E isso não é bíblico. Paulo não está dizendo sobre esta situação. Ele está dizendo que Cristo vive em mim, significa que tudo que tenho agora vem do Senhor, tudo que temos de bom vem do Senhor. Faz parte da sua transformação. E tudo que tem de bom é justamente as bênçãos que Deus nos dá, irmãos, é as provações que nós passamos que servem para nos aproximar do Senhor. O que vem de bom é ser um homem honesto, uma mulher honesta, um bom pai de família, uma boa esposa, uma boa mãe, bons filhos, um bom pregador, um bom músico. Não significa que agora somos nós, mas é o trabalhar, o agir do Espírito Santo em nós. É Cristo vivendo na pessoa do André, é Cristo vivendo na pessoa da Ana, é Cristo vivendo na pessoa do José, é Cristo vivendo na pessoa da Maria, e assim vai, queridos irmãos, tudo vem do Senhor. E esse texto de hoje nos encoraja, porque nos coloca em uma posição excelente diante de Deus. E aqui há alguns aspectos que nós examinamos. Aqui a Bíblia está dizendo no versículo 4 da parte A que há um galardão da humildade. O galardão da humildade. A primeira parte desse versículo fala sobre esse galardão. E o que é galardão? Galardão significa prêmio. É algo que nós recebemos como recompensa, o fruto de um serviço prestado. É como se fosse um prêmio para aquele que prestou um serviço. Na Bíblia, galardão não é algo que merecemos por conta própria, mas algo que Deus nos dá que quando nós o servimos com fidelidade. Presente de Deus, dádiva, é graça do Senhor, faz parte das misericórdias de Deus para o homem caído e miserável. Quando nós então servimos o Senhor, Ele prepara o homem e a mulher para o nome dele ser exaltado sobre nossa vida. Tem muita gente dizendo por aí que são obras. Não, irmãos. Quando o homem entrega a sua vida a Cristo, quando a mulher entrega a sua vida ao Espírito Santo, agora quem trabalha em sua vida é o Espírito Santo de Deus, e nele há gerado frutos do Espírito Santo, é gerado frutos que colocam ele na evidência da salvação, que a salvação está nele, que o Senhor Jesus limpou e lavou aquelas vestes, que o Espírito Santo está adornando e conformando a imagem de Cristo. Agora nós compreendemos que tudo que Deus está fazendo naquele homem, está dando a ele um galardão, um prêmio. Oh, aleluia! Paulo vai dizer, se a obra que alguém construiu permanece, esse receberá galardão, e eis que vem em breve.
e comigo está o galardão que tenho para dar a cada um das suas obras. Ou seja, aquele homem e aquela mulher regenerada, o Senhor, pelo teu Espírito Santo, trabalhou naquela alma. Não é mais uma mulher ignorante, não é mais um homem violento, não é mais uma mulher agora que vai discutir com qualquer pessoa ou com ninguém. Qualquer coisa que acontece está pronto para revidar. Dentro de casa, pisa no esposo, pisa nos filhos, pisa na esposa, briga com o vizinho. É uma pessoa que não tem temperamento, é uma pessoa agressiva, explosiva. E ainda diz assim, não, eu sou desse jeito mesmo, eu estou aqui combatendo, e briga, e discute, e ameaça, e quer partir para vias de fato. É um homem violento, violenta. Irmãos, se você pratica isso na sua casa, com a tua família, no teu casamento, está fora da palavra de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Você não conheceu o que é humildade, não foi pregado a você a palavra de Deus, o evangelho da graça. Você não conhece a pessoa do Espírito Santo de Deus. Deus não está agindo em sua vida porque você não o conhece. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o que é humildade bíblica? Primeiro eu quero falar o que não é humildade bíblica. Pensar mal de si mesmo. Pensar mal, negar seus dons e talentos, ou seja, pensar mal de si mesmo não é humildade bíblica. Eu sou assim, de fato eu sou isso aqui mesmo, eu sou um coitadinho, eu dentre os que estão aqui, sabe aquela história que você mesmo vai denegrindo sua imagem e você sabe que você não é aquilo, você não é esse coitado, você não é esta coitada. É só diante da igreja. Irmão, eu estou provadinho, só Deus sabe que eu estou passando. É tentar se justificar e ficar se autocompadecendo. Irmão, eu fiz tanta coisa e só dou cabeçada. Se fazer de coitado, pensar mal de si mesmo. Quando você tem condições para trabalhar, mas não trabalha. Você tem condições de resolver algumas situações e não resolve, sabendo que tem força, mas fica se fazendo de coitado, fica se autocompadecendo diante dos outros, para os outros ter dó de você. Isso é pensar mal de si mesmo, negar seus dons e talentos. Deus deu uma porção, conhece da Bíblia? Irmão, eu sou o mais pequenininho. É alguém que é honesto, faz tudo direito, agrada a família. Irmão, aqui em casa eu não tenho dom para isso, sabe? Vem, irmão, vamos fazer. Não sei fazer, irmão, sabe? Tem tanta gente maior do que eu e sabe, tem o dom, sabe fazer, mas fica negando os dons que Deus deu, aceita abuso, desrespeito, ou seja, se faz de humilde, aceita abusos. Uma pessoa que explora, que rouba, que tira vantagem, aceita aquilo e não é para brigar, mas é chegar e falar, olha, você fez isso está fora da palavra, eu preciso desse valor porque eu tenho uma família para sustentar. Se você se cala diante disso, você está se fazendo de humilde. É o contrário, fingir ser menos capaz do que realmente é. Olha, eu preciso do irmão para fazer isso, e eu vejo na irmã uma pessoa que dá para fazer. Não, irmão, eu não tenho condição, mas sabe que tem. Deus é contra isso. Isso é falsa humildade. Quando tem direitos, mas não consegue, entenda bem, não estou falando o processo do irmão, não é isso, mas vá conversar. Não fica dentro da tua casa remoendo a raiva. É pior, irmãos. Toma para si a dor e guarda dentro do coração, não perdoa, não perde perdão, e é uma bomba ambulante, é uma bomba, qualquer momento pode explodir, está guardando dentro dela um ressentimento. Deus não se agrada disso. Precisamos ser verdadeiros, não é sair arrumando confusão, mas é sentar-se. Meu irmão, preciso falar contigo, olha aí, nós temos um combinado e eu preciso disso, meu irmão. E eu estou sendo humilde o suficiente de abrir o meu coração com o irmão e falar, olha, eu preciso, isso é ser humilde, irmãos. Eu preciso acertar essa situação, eu preciso do irmão, me perdoe, mas eu preciso ser honesto, do que tomar para si e sair falando para os outros. Isso não é evangelho, irmão. Isso é falsa humildade. Louvado seja o nome santo do Senhor. A humildade bíblica, primeiro, é reconhecer que Deus criou você e Ele
merece toda a honra e toda a glória. É olhar para o Senhor assentado no mais alto trono, admitir que você depende totalmente de Deus, porque nós não podemos determinar, não podemos dominar a situação, não somos nós que mandamos no oleiro, é o oleiro que determina sobre o vaso. Louvado seja o nome santo do Senhor. Terceiro é reconhecer que tudo que nós temos vem do Senhor, não é o seu esforço, não são nossas obras, não é a força do nosso braço, não é o nosso intelecto, não é a nossa saúde, não é a nossa disposição, é o mover de Deus sobre nossa vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Isso é evangelho, irmãos, palavra do Senhor. E em quarto, submetermos à vontade do Senhor. Não é na igreja dizer, fala com a minha alma, eu preciso saber da minha necessidade, eu estou orando e quero que o Senhor fale comigo, se não falar comigo hoje eu não volto mais. Irmãos, quando fazemos assim, não estamos agindo à vontade do Senhor, somos nós que estamos impondo, e o Senhor não se agrada disso. Não somos nós que impomos, é o Senhor que declara. E então, em último, é valorizar os outros, ou seja, aquele que é humilde, sabe que tem sempre alguém mais preparado do que nós. Reconhecemos, o Senhor me usa, sou uma ferramenta nas mãos do Senhor, mas o Senhor também tem pessoas que às vezes estão mais preparados do que eu preciso valorizá-los. Admitir, não, irmão, de fato eu posso fazer e ajudar os irmãos, mas o irmão José, ele tem muito mais preparo acadêmico do que eu. Ele é um homem de Deus. Reconheço que o meu tempo não é suficiente, e o meu trabalho às vezes me atrapalha, mas o irmão José tem mais tempo do que eu. Por favor, eu faço. Irmãos, isso é maravilhoso, valorizar os outros. Às vezes dentro da casa, a família, o marido não consegue valorizar a esposa não valoriza os filhos, não valoriza o marido. No trabalho, não valorizamos as pessoas que estão ao nosso derredor, e isso não é ser humilde. A simplicidade vai além, é a sala de espera para a honra. A humildade é a sala de espera para a honra. O maior exemplo de humildade é em Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. O modelo perfeito e supremo de humildade, a atitude de vocês deve ser a mesma de Cristo Jesus. Embora fosse Deus, não considerou que deveria se agarrar aos privilégios de seu pai. Em vez disso, ele mesmo renunciou aos seus próprios privilégios, abriu mão dos seus privilégios divinos, assumiu a humildade, posição de um escravo, e nasceu como um ser humano. Quando se tornou homem, humilhou-se em obediência a Deus e morreu morte como um criminoso de cruz. Morreu uma morte como um criminoso qualquer, irmãos, condenado por um crime que ele não cometeu, acusado injustamente. A Bíblia diz que todos aqueles que afrontaram o Senhor Jesus, ele diz, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Talvez dentro da tua casa você não tenha levado desaforo, dentro da empresa onde você trabalha, você não tenha aceitado desaforo. Entenda bem, queridos, primeiro é o testemunho. O homem cristão, mulher cristã, ele deve aceitar, irmãos, mas não com exemplo de humildade esdrúxula, às vezes essa humildade desmerecendo o outro. Não, até nisso temos que tomar cuidado, sabendo o cristão que ele tem que ter temperança, receber aquilo, deixar acalmar os ânimos, e depois com paciência, debaixo de muita oração, vamos resolver a situação. Quantos que aqui estão esta noite, que talvez dentro da tua casa, você tem sido xerife, a mandona, estragado o teu lar, destruído tua família, tua casa, agido com ímpeto, e depois dizendo, aqui dentro da minha casa não tenho voz, é só eu sou sempre errada, vocês estão sempre certos. Isso é humildade falsa, é alguém que se faz de coitado. Não, irmãos, às vezes não é hora de nós espalharmos as pedras, mas juntarmos, tomar para nós, esperar as coisas acalmarem, sabendo que haverá um galardão para aquele que for humilde de fato e de verdade. Humilhar-se é a sala de espera para a honra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Talvez você tenha deixado algumas situações transparecer no seu sentimento carnal.
você tem agido com ímpeto, a tua casa está um pé de guerra, destruída, um para um canto, o outro para o outro, faltando a paz de Deus, mas esta noite o evangelho está sendo pregado, e o Senhor quer restaurar a sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Reconhecer o nosso pecado é o primeiro passo para a honra do Senhor sobre nossa vida, para a glória de Deus sobre nossa vida. Reconhecer os nossos erros, reconhecer as atitudes que nós tomamos e que nos afasta da presença do Senhor. Jesus se humilhou de maneiras inimagináveis. A Bíblia diz que ele deixou a glória do céu para nascer em uma manjedoura. Ele abriu mão da sua glória. Em segundo, sendo Deus, tornou-se servo. Ele poderia ter resolvido da maneira dele. Ele deixou esse ato de ser Deus, esse comportamento, esta glória, passou a ser servo, sendo rei. Foi tratado como um criminoso, foi tratado como alguém que era escória, era alguém que não foi recebido, foi tirado fora da sinagoga, foi expulso das igrejas, não foi recebido, não foi bem aceito, e sendo inocente, morreu a morte dos culpados, tomou para si a dor. Sendo santo, se fez pecado, sendo bendito, se fez maldito. Louvado seja o nome santo do Senhor, louvado seja Deus. Isaías profetiza a sua humildade. Ele foi maltratado, afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro, como ovelha muda, diante dos tosqueadores, ele não abriu a boca. E aqui ele vai falar de galardão. Irmãos, louvado seja o nome santo do Senhor, que dará um galardão para os humildes e aquele que tem temor ao Senhor. Cristo recebeu como um galardão, recompensa da sua humildade, a igreja fiel, a igreja que o amou. Em João 17 registra a sua oração: Pai, quero que aqueles que me deste estejam comigo aonde estou, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da criação do mundo. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus conquistou a igreja humildemente, através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Ele se humilhou até a morte, e por isso Deus o exaltou, e sua humildade trouxe nossa redenção. Esse foi o seu galardão. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nossa participação na humildade de Cristo, nesta humildade de Cristo, nós participamos, porque fomos justificados em Cristo. Nós estamos sendo transformados na pessoa de Cristo, semelhante. A santidade do Senhor está em nós, a redenção aconteceu em nós. Sabemos que quando falamos de salvação, o Espírito Santo realiza todas as boas obras em nós. Ou seja, o galardão que vamos receber não vem do nosso esforço, não vem do nosso mérito, mas da obra de Cristo em nós, através de nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. Este é o galardão, queridos. A humildade genuína reconhece: Cristo salvou-me. Aquele homem, aquela mulher que tem humildade genuína, ele reconhece: Cristo me salvou completamente. Não há nada que eu devo fazer. Não é Cristo fez uma entradinha para mim indo para a cruz, agora eu preciso pagar a salvação como parcelas, um terreno, algo que eu comprei. Não! A humildade reconhece. Quando somos humildes em Cristo, nós reconhecemos o sacrifício de Jesus, vicário no madeiro da cruz, me restaurou, pagou pelos meus pecados. Não há nada que eu possa fazer. Segundo, o Espírito Santo capacita o serviço dele em mim, ele continua me transformando, me regenerando. Terceiro, Deus dá tudo a mim agora por recompensa, é graça do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele está me dando como um galardão sua graça. Eu não mereço ser ouvido, eu não mereço ser amado, eu não mereço ser respondido, eu não mereço ser cuidado, eu não mereço ser transformado, eu não mereço ser amado, mas o Senhor por sua graça tem me transformado. Este é o galardão. Louvado seja o nome santo do Senhor. O prêmio
eu não mereço que Deus me ame, eu não mereço que Deus esteja em mim, eu não mereço a morte da cruz, eu não mereço ser perdoado, mas o Senhor tem me dado de graça. Por quê? Porque Ele tem me transformado na pessoa de Cristo, e o Senhor é humilde. Tudo que nós temos é resultado da obra de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. Não é para nossa glória, não é para nossa grandeza. Precisamos ter o temor do Senhor e as suas riquezas. O que é temor do Senhor? Temor do Senhor é um conceito fundamental em toda a Escritura, especialmente aqui no livro de Provérbios, e este parece às vezes um tema com base na sabedoria. Louvado seja Deus. Temor do Senhor é o princípio de ser sábio. Alguém que teme a Deus é sábio, porque sabe que Ele é o dono de todas as coisas, sabe que Ele é criador do universo, e o conhecimento do santo é, irmãos, entendimento. Ou seja, está santificado na pessoa de Cristo, foi sábio, escolheu a boa parte. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele é doutrinado pelo Espírito Santo, não está debaixo de uma lei, não está debaixo de um jugo, não está debaixo de um fardo pesado, não está debaixo de algo imposto a ele, mas ele teme o Senhor. E não significa temor, um terror paralisante de que Deus é cruel, medo que Deus vai nos prejudicar, um relacionamento denominado ou dominado pelo medo neurótico. Olha, se você não fizer isso, Deus vai fazer assim, ou se você fizer isso, Deus vai fazer isso com você. Não é algo imposto a nós, porque conhecemos a obra da cruz, apresentar-nos a pessoa de Cristo. Temor do Senhor significa reverenciar a Ele profundamente, respeito o seu santo amor por o santo Deus, reconhecer que Ele é majestoso, Ele é santo e Ele é poderoso, e nós então passamos a nos submeter com alegria à vontade de Deus. Não é mais um peso, não é mais um jugo odiar o pecado, porque ele ofende a Deus, desejar agradar a Deus em tudo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E então ele vai dizer para finalizar: honra e vida. Louvado seja Deus. A obra do Espírito Santo. Assim que o Senhor Jesus voltar para o Pai, melhor dizendo, para o Pai, Ele envia imediatamente o Consolador, é o Espírito Santo, que nos dá temor e poder para que a igreja testemunhe. Ou seja, todo este relacionamento com Deus não faz mais parte do meu esforço, das minhas obras. Dentro de casa é uma pessoa que ama a família, não é mais aquela mulher agressiva, não é mais aquele homem agressivo. Não adianta nada você, igreja, buscar por uma palavra e chegar em casa é o mesmo demônio. Não adianta nada você chegar na igreja com um rostinho de santo, de santa, cobrir tua cabeça com um pano branco, tomar posse de um paletó e uma gravata, uma bíblia, um instrumento, chega em casa, judia dos filhos, maltrata até os animaizinhos de casa. Não adianta nada chegar aqui, varrer a igreja, limpar os vidros, dar dinheiro, ofertar, dizimar, mas lá no posto de gasolina você briga com todo mundo, não tem condições de ir no teu vizinho, porque esse homem, meu Deus do céu, essa mulher, se eu olhar para ela com cara feia, ela é perigoso fazer algo, e diz que é crente. Você não tem o Espírito Santo, meu irmão, você está interessado só naquilo que Deus te dá, mas o que Deus pode fazer dentro da tua vida, você não participa. Irmãos, o Espírito Santo produz em nós reverência a Deus, poder para testemunhar o Cristo em nós, capacidade de viver como santos, discernimento espiritual, fruto espiritual que agrada o Senhor. Não são obras nossas, mas frutos do Espírito, que é evidência da salvação em nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se você veio aqui esta noite se desentendendo com a tua esposa, não consegue se compreender mais, humilha as pessoas, conheça o Senhor Jesus, tome posse da mensagem do Evangelho, entregue a tua vida a Cristo. Você fica impondo dentro da tua casa como se fosse um xerife, como se fosse uma mandona, patroa de casa. Precisamos ter temperança, mansidão, domínio próprio. Precisamos entregar a nossa vida a Cristo. Não adianta nada você vir aqui e dizer: eu vou buscar uma palavra para você, fulano. O que está no teu coração? Eu vir aqui dizer: eu vou pregar a igreja, se não vivo que prego, queridos irmãos. Se não podemos ver um irmão que atravessamos a rua, viramos as costas, não tem humildade de reconhecer que também erramos, louvado seja o nome santo do Senhor, que também pecamos. Todos nós carregamos mal dentro de nós, já está em nós, irmãos.
E se não estivermos revestidos pelo poder da palavra de Deus, o Espírito Santo em nós, o direcionamento de sua palavra, o evangelho vivido genuinamente, uma fé, irmãos, verdadeira e genuína e racional, nós vamos pecar contra o Senhor, contra os irmãos, contra a igreja de Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. A riqueza do crente em Jesus está na operação maravilhosa do Espírito Santo, e não são primariamente riquezas materiais, embora Deus possa nos abençoar material, mas riquezas espirituais é o que o Senhor faz em nós, através da nossa vida cristã. Ao longo da nossa jornada, essa transformação vai acontecendo. O Senhor, pelo teu Espírito, deixa aqui uma pergunta à igreja: quais são as riquezas que nós temos dado prioridade para a nossa vida? As materiais? Aquela que nós fazemos questão de mostrar aos outros? Quais são as riquezas que você tem carregado, tem dado prioridade? Quando você vai à presença de Deus, por que espécie de riqueza você busca? Quais as riquezas que eu busco? Abre uma porta, eu estou orando para que Deus me dê um carrinho melhor, e eu vou buscar, e o meu motivo de estar na igreja é somente a isso. Deixa eu anunciar a você, querida irmã, querido irmão, que aqui está aí a mim. As riquezas espirituais, elas incluem perdão completo dos pecados, reconhecimento: o Senhor perdoou os meus pecados. A riqueza espiritual também está na paz com Deus que Cristo nos deu na cruz do Calvário. Aleluia! A riqueza espiritual está através da nossa ligação e comunhão, relacionamento direto com Deus, através das nossas orações. Louvado seja o nome santo do Senhor. A riqueza espiritual está através do fruto espiritual que o Espírito Santo produz em nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. A riqueza espiritual também está nos dons que Deus nos dá, os dons que Deus coloca para edificar o corpo. Louvado seja Deus. As riquezas espirituais também está através das promessas. Louvado seja o nome santo do Senhor, das promessas preciosas da palavra de Deus. A riqueza espiritual também está na esperança da volta de Jesus para nos levar consigo em sua glória. E por último, a riqueza espiritual está através desta comunhão que temos com Deus, através do sacrifício vicário da cruz de Cristo. Esta é a maior riqueza que a igreja tem. Nós não estamos aqui sozinhos, você não está sozinha, nós não estamos abandonados. Não existe igreja solitária, desde que ela viva a palavra de Deus, há um relacionamento sincero. Esta é a maior riqueza que o homem pode ter. Louvado seja o nome santo do Senhor. Olhando para a tua vida hoje, para encerrar a palavra, olhando para a tua casa, para a sua situação financeira, para a tua saúde, os negócios que não vai bem, talvez você faça uma somatória e diz: Pai, eu não sei o que vai ser da minha vida o ano que vem. Esse ano foi um dos piores, o ano que vem nem sei como será. Eu estou nessa situação, não sei o que fazer. Hoje o Senhor anunciou pelo teu Espírito Santo: você tem as maiores riquezas de sua vida, espiritualmente falando, e a maior é Cristo Jesus, que nos salvou, nos doando vida quando nós estávamos mortos, perdoando os nossos pecados quando nós estávamos perdidos nele, nos tirando do cativo quando nós estávamos no Egito como escravo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nos ligando com Deus quando estávamos perdidos, destituídos, afastados do Senhor. Se hoje tem ligação, é porque Deus, por Cristo, nos deu essa comunhão no sacrifício vicário na cruz do Calvário. Então considere-se que todos os dias recebemos galardão do Senhor, se permanecermos humildes diante do Senhor, temendo ao Senhor. Galardão então temos todos os dias. Esta é a mensagem. Deus seja louvado. Amém.